Pessoal, então nós vamos começar aqui as nossas sessões de exemplos, tá? Do capítulo 1 para findar aí essa parte. Sou o professor Vanderlei e vou fazer aqui com vocês o exercício que está lá no livro, né? A respeito de cálculo das propriedades do concreto. No caso aqui, nós vamos calcular o FCK e eu deixo também algumas atividades aí para vocês tentarem fazer em casa. Então, nós vamos começar com esse exercício aqui, tá bom? Vou ler com vocês e posteriormente vou resolver ele, né? Então, suponha que uma peça estrutural pré-fabricada passa por 6 etapas construtivas: concretagem na fábrica, retirada da forma e armazenamento, transporte até o canteiro, montagem da peça, aplicação do revestimento e serviço. Essas etapas ocorrem em dias diferentes e você, projetista, deverá determinar o valor do FCKJ, muito cuidado com essa observação aqui, nas etapas subsequentes, de forma que se delimite a resistência alcançada em cada uma delas. A retirada de forma ocorre com 24 horas após a concretagem, o transporte ocorre após 10 dias, a montagem com 25 dias, a aplicação do revestimento com 27, posteriormente o serviço é a partir dos 28 dias, né? Já subsentende isso pela leitura. Então, para considerar que para a fabricação da peça a gente vai utilizar um CP5, tá? A brita ela é de granito, caso for calcular o módulo, e a resistência mecânica aos 28 dias tem que ser 50, ou seja, no serviço eu tenho que atingir 50 MPa. Pessoal, aqui com vocês, eu vou fazer o cálculo na retirada de formas do FCK, né? E aí, como tarefa para casa aí, para vocês tentarem, vocês calculem um módulo, né? Calculem os outros FCKs e o módulo para tentar traçar todas as propriedades mecânicas aí. Então, nesse caso aqui, pessoal, o que a gente tem é que o tempo de projeto, que é o que eu vou utilizar como exemplo, é um tempo de um dia. Então, aqui é as 24 horas que eu quero, né, pessoal? Ou seja, eu estou fazendo o cálculo aqui para retirada de formas, tá? Como esse tempo já foi delimitado, eu preciso saber, então, qual o tipo do cimento. Então, essa pergunta do qual tipo de cimento, o próprio exercício ela já responde aí para a gente, tá? O tipo do cimento é o CP5 Ari, e o CP5 Ari, lá na fórmula do cálculo do FCK, o que ele me dá? Ele me dá um coeficiente S igual a 0,2, tá? Então, como eu tenho um coeficiente S igual a 0,2, eu vou introduzir isso aqui na fórmula do beta. Então, para isso, de maneira bem simples, eu vou efetuar o cálculo do beta, que é uma exponencial, tá bom? Então, com esse cálculo aqui, eu vou traçar a minha curva, eu vou conseguir traçar a minha curva tempo FCKJ, tá, pessoal? Então, eu vou conseguir fazer aqui em qualquer idade, eu vou delimitar o meu par ordenado TFCKJ aqui, tá bom? Então, o termo tempo, ele entra aqui, aqui o valor final que eu espero, né? E aqui o valor de S, tá bom, pessoal? Com isso aí, então, parte da premissa que o valor de beta é 0,4239. Agora, pessoal, como é que a gente interpreta fisicamente isso? O parâmetro beta ele é um parâmetro percentual, vocês vão ver, né? Então, a gente percebe que quando a gente calcula o FCKJ, quando o J vale um dia, nós teremos uma resistência de cerca de 42% na peça, né? Então, por isso que o CP5 ele é tão bom aí para se usar em pré-fabricados, né? Por causa dessa desforma, laje alveolar, vigas, né? Você não pode ficar lá 28 dias com a sua forma da pista ocupada, né? Então, olha só que interessante. Com um dia, a peça já atinge 42%. Lógico que a gente está seguindo os requisitos aqui da NBR 6118 quando não se tem um ensaio, né, pessoal? Quando não se tem um ensaio. Então, esse valor aqui é o valor para as 24 horas. Logicamente, se você quiser ser mais efetivo nesse cálculo, aí, o procedimento mais recomendável é o ensaio, né? Pega lá o ensaio, com 24 horas você consegue fazer. E dentro de uma concreteira, se faz dessa forma, né? Se faz o ensaio para saber se atingiu, né, o FCK-J de um dia esperado. Na ausência dos ensaios, pode-se recorrer à fórmula aqui da NBR 6118, tá bom? Eu deixo aí para vocês calcularem um módulo de elasticidade, secante, tangente, né, que a gente já explicou, tá bom?
Lá na apostila tem exemplos disso, vocês podem seguir lá, eu vou fazer só alguns deles com vocês, tá bom? Então, a gente finaliza aqui mais uma aula, eu agradeço aí a participação de todos. Até mais.